Lamentações capítulo 3, versículos 22 e 23 está escrito: Por causa do grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Olá, meu irmão, minha irmã. Quem fala aqui é Edivaldo Oliveira. E nesse momento eu te convido para ter um minuto com Deus. Abra o seu coração agora, pois Deus irá falar com você. Se você se sente cansado, triste, abatido e muito desanimado nessa etapa final do ano, ouça essa mensagem até o fim, pois eu vou orar pela sua vida. E juntos vamos clamar por uma mudança verdadeira de vida. Amém? Às vezes parece que nós estamos sozinhos e que Deus está distante de nós. Mas a palavra do Senhor diz em Salmos 34, versículo 18, que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva o de espírito contrito. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração e ouça essa palavra até o fim. Deus não está longe de você. Deus não se esqueceu de você. Ele tem uma nova história preparada para você. Apenas creia nisso. É claro, em alguns momentos, nós vamos sim nos sentir tristes, abatidos e desamparados. Mas nesses momentos, precisamos correr para a presença do Pai e deixar que Ele nos lembre a nossa verdadeira identidade, que é a de servos, filhos e amigos de Deus. Eu peço que você dê o like nesse vídeo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e ative as notificações para você não perder nenhum minuto com Deus. Tem dias em que tudo parece dar errado, não é mesmo? Eu não sei bem explicar o porquê, mas em alguns momentos parece que existe uma força maligna conspirando contra a nossa vida. E o pior é quando esses dias se tornam semanas, meses e, por fim, um ano inteiro de desânimo, trevas e tristeza. Talvez você que está me ouvindo agora tenha passado por um dos piores anos da sua vida, tanto que nem se empolgou muito com as comemorações de fim de ano e preferiria ficar dormindo do que ter que comemorar Natal e Ano Novo. É difícil demais quando o nosso coração se parte em 1000 pedaços, pois não somos capazes de juntar cada caco e montá-lo novamente. Mas sabe quem tem essa capacidade? Sabe quem é especialista em curar um coração machucado? Jesus Cristo, o nosso Senhor. O problema nem sempre é o conserto do nosso coração quebrado, mas sim a velocidade que queremos que isso aconteça. Seria perfeito se eu dissesse para você: ao final dessa mensagem eu vou fazer uma oração milagrosa que vai mudar a sua vida num piscar de olhos. Mas as coisas não funcionam assim. Temos a ideia de que o agir de Deus em nossa vida será sempre algo grandioso, rápido, imediato, escandaloso, quando, na realidade, o Espírito Santo de Deus age todos os dias ao nosso favor, até mesmo nos mínimos detalhes do nosso dia a dia. O Senhor quer fazer você viver uma grande mudança, mas essa mudança começa com um passo, depois outro, mais outro e assim por diante. Até que quando você menos percebe, você estará caminhando em direção a tudo aquilo que Deus tem para você. O profeta Isaías, no capítulo 43, versículo 19, escreveu o seguinte: Deus está dizendo: estou fazendo algo novo e incrível na sua vida. Você vai notar isso logo. Mesmo nos momentos difíceis, como se estivesse num deserto, vou abrir caminhos e trazer esperança, onde parece não ter nenhuma. Escreva aqui nos comentários: eu recebo. Se você quer receber a mudança diária de Deus em sua vida. E se você crê realmente
que o Senhor fará essa mudança. Sabe, irmãos, muitas vezes nós precisamos tomar uma atitude para que Deus possa iniciar esse processo diário de mudança em nós. O apóstolo Paulo nos ensina em Filipenses capítulo 4, versículo 13, o seguinte: eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Essa palavra, essa passagem nos lembra que não importa o quão difícil seja a nossa situação, temos a força em Cristo para superar e avançar. Com Ele, cada passo que damos na direção da mudança não é somente um passo de fé, mas também um passo fortalecido pelo seu poder. Portanto, mesmo nos dias mais difíceis, lembre-se de que em Cristo você tem a força para enfrentar qualquer desafio e realizar a mudança que deseja ver na sua vida. Você terá que fazer uma escolha consciente todos os dias e terá que assumir uma postura diante das tentações e dos desafios que surgirem no seu caminho. Mas você não precisa se desesperar e perder a cabeça, pois a cada desafio, a cada tentação e a cada montanha que surgir, você terá o auxílio do Espírito Santo de Deus, te guiando, te fortalecendo, te curando e te possibilitando de continuar a sua caminhada. Nesse momento, eu quero orar pela sua vida. Senhor meu Deus, nós nos reunimos em Tua presença, trazendo cada coração cansado, cada espírito abatido e cada vida, Senhor, que anseia por renovação. Nós nos lembramos e tomamos posse da Tua promessa, que diz, através do profeta Isaías, que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Nós buscamos por essa renovação, Pai, a cada novo dia. Para aqueles entre nós que têm enfrentado tempos difíceis, que sentem como se estivessem caminhando por um deserto, clamamos pela Tua orientação e providência, conforme o Senhor nos diz na Tua palavra, no Evangelho de Mateus, que devemos buscar o Senhor em primeiro lugar, buscar o Teu reino e a Tua justiça, e essas coisas, as coisas das quais nós necessitamos, nos serão acrescentadas. Pai amado, Pai querido, para aqueles que estão lutando para encontrar esperança e alegria, nós tomamos posse da Tua palavra, que diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Que essa verdade seja uma fonte de força e conforto. Queremos também orar por aqueles que buscam por uma restauração. Que o Senhor restitua os anos que foram consumidos. Que cada pessoa que está ouvindo agora essa mensagem, que se sente quebrada e perdida, possa experimentar a Tua maravilhosa restauração. E a todos nós que buscamos viver um dia de cada vez, sob o Teu cuidado amoroso, pedimos que o Senhor nos ajude a viver a Tua palavra. Que o Senhor nos dê força, coragem, sabedoria, para que possamos enfrentar todos os nossos desafios. Senhor, meu Deus e Pai, nós Te pedimos perdão pelos nossos pecados e pelas nossas falhas. Em nossa jornada diária, muitas vezes erramos, agimos impulsivamente ou nos desviamos do caminho que o Senhor preparou para nós. Por isso nós agradecemos pela Tua graça que nos alcança e nos transforma. Pai, sabemos que a cada novo dia enfrentamos situações diversas. Algumas nos trazem alegria, mas outras nos desafiam profundamente. Pedimos que o Senhor nos ajude a encarar cada dia com fé e esperança, confiando que Tu estás conosco em cada passo. Ajuda-nos a lembrar que, embora nem todos os dias sejam fáceis, cada um traz a oportunidade de crescermos, de aprendermos e de nos aproximarmos mais de Ti. Que possamos viver cada dia com a consciência da Tua presença, buscando fazer a Tua vontade e refletir o Teu amor. Pedimos também que o Senhor nos ajude a ser pacientes,
tanto com a gente mesmo quanto com as outras pessoas, sabendo que cada um de nós está em um processo de crescimento e mudança. Que possamos oferecer a mesma graça e compreensão que recebemos de Ti. Por fim, Pai, pedimos que o Senhor nos guie na nossa caminhada diária, nos dê a força para enfrentar os desafios, sabedoria e unção para tomar as decisões corretas. Que cada dia seja um passo a mais em direção ao plano que Tu tens para as nossas vidas. É por isso que eu oro e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi o nosso Minuto com Deus de hoje. Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã. Que Deus te abençoe. Que a paz do Senhor esteja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que Deus possa, nesta semana, encher o seu coração de alegria, paz e força. Entregue a sua semana nas mãos de Deus. Entregue a Ele os seus planos, as suas pendências, seus medos, seus anseios. Olha só, Deus é poderoso para fazer uma virada de chave na sua vida, ainda nesta semana. Creia nisso, amém? Você já está começando a semana do jeito certo, na presença de Deus, se enchendo da palavra. E eu espero que você saiba que você não está aqui por acaso. Não foi por acaso que essa palavra chegou até você ou que você clicou aqui nesse vídeo. Deus tem um propósito para a sua vida. Antes da gente continuar, eu quero pedir que você dê o like aqui no vídeo. O seu like é muito importante porque quando você dá o like, o YouTube recomenda esse vídeo para outras pessoas. E assim nós conseguimos falar do amor de Deus para outras pessoas diferentes, para várias pessoas, por esse mundo afora. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu convido você a se inscrever no canal, a conhecer os nossos outros vídeos e a fazer parte dessa grande comunidade de fé. Pessoas que buscam ouvir a voz de Deus todos os dias aqui junto com a gente. Quando você se inscrever, ative o sininho das notificações que vai aparecer para você, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Amém? No final dessa mensagem, eu vou orar pela sua vida. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração e declare pela fé, com convicção, o seguinte: minha semana será vitoriosa. Você pode declarar isso? Pela fé, minha semana será vitoriosa. Talvez você esteja pensando assim: pastor, eu estou com tantos problemas, com tantos desafios. Mas olha só, você tem um Deus que é maior do que os seus problemas, maior do que os seus desafios. Um Deus que te ama, que cuida de você, que tem um propósito para a sua vida. Então você pode acreditar sim que Deus pode conceder a você uma semana de vitória. Por isso escreva aqui: minha semana será vitoriosa. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Então, se você quiser apoiar o nosso ministério, faça isso se tornando membro do canal. Ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ, e vai estar aqui na descrição do vídeo. Que Deus abençoe e multiplique poderosamente na sua vida, em nome de Jesus. Provérbios capítulo 16, versículo 3, está escrito assim: peça a Deus que abençoe os seus planos, e eles darão certo. Olha só, não tem nada de errado em fazer planos, sonhar, se organizar, desejar o melhor para a sua vida e para a sua casa. Tudo isso é muito bom. Mas o erro começa
quando a gente tenta viver como se não precisasse da direção de Deus. Quando a gente acha que só porque fez uma planilha, tudo vai sair do jeito que nós imaginamos. Você pode até saber onde quer chegar, mas só Deus sabe os caminhos que vão te levar até lá. É por isso que o mais importante não é o quanto você se planejou, mas sim em quem você está confiando. Porque quando a gente entrega de verdade cada plano nosso nas mãos de Deus, nós passamos a viver com mais calma, com mais fé, com mais sabedoria. E essa é a diferença de quem começa a semana com Deus. Não é que tudo vai dar certo, não é que tudo vai sair do jeito que você quer, mas é que tudo vai acontecer do jeito que Deus planejou, do jeito que Ele estabeleceu. E você pode ter certeza, os planos de Deus são melhores do que os nossos. Talvez você esteja começando essa semana com o coração apertado, porque por mais que você tenha feito planos, as coisas não aconteceram. A cura não veio, o seu casamento não foi restaurado, o dinheiro que você estava precisando não apareceu. E eu sei que isso dói. Dói porque você orou, você tentou, você esperou e mesmo assim parece que nada mudou. Mas nessa semana, Deus está te chamando para enxergar diferente. Ele quer te ensinar a perceber os pequenos milagres, as pequenas portas que Ele já começou a abrir. Aquela conversa que parecia comum, mas que trouxe uma paz enorme para o seu coração. Aquela oportunidade simples que apareceu, mas que se tornou a chave para algo maior. Aquele dia que você conseguiu levantar da cama, mesmo sem ter forças. Foi Deus te sustentando, irmão. Já é Deus agindo na sua vida. A palavra do Senhor diz, no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 10, o seguinte: sejam fiéis nas pequenas coisas, pois quem é fiel no pouco, também será fiel no muito. Então, olha só, não despreze o que parece pequeno. Não desvalorize o que não tem brilho ainda. Não ignore o que Deus já está fazendo só porque não veio do jeito que você imaginou. Essa pode ser a semana da sua virada. Mas talvez essa virada não venha com um barulho, com holofotes, não venha como uma cena avassaladora de filme. Ela pode começar em silêncio, no seu quarto, no seu coração, e crescer a partir da sua fidelidade naquilo que parece pouco agora. Você está esperando uma grande resposta, mas será que não é a sua fidelidade no pouco que vai trazer essa resposta, essa direção que você tem buscado? Porque tem gente que vive pedindo mais de Deus, mas não cuida daquilo que já tem. Pessoas que olham para a própria vida e só vê o que falta, mas nunca enxergam aquilo que já foi dado a elas. Tem gente que não é fiel nem à vida que Deus concedeu. E o pior, muitos maridos, homens que já têm uma casa, esposa, filhos, mas vivem com a cabeça num mundo de fantasia, presos numa mentalidade adolescente, como se ele tivesse ainda 17 anos. Querem se aventurar por aí como se não houvesse consequências, como se não houvesse uma aliança. Só que existe uma aliança. O casamento é um projeto de Deus, a família é um projeto de Deus. E, ironicamente, muitos que vivem dizendo o mundo quer destruir as famílias são os primeiros a destruir a sua própria família, com as escolhas erradas que fizeram, com as suas omissões, com a sua imaturidade. Você está achando que a sua realidade é pouca coisa? Que a sua rotina
é pequena demais, que sua casa é limitada demais, eu quero que você ouça isso com atenção. A Bíblia não te ensina a desprezar o que é pouco enquanto algo melhor não chega. A palavra do Senhor diz: seja fiel no pouco e sobre o muito você será colocado. É nessa fidelidade diária, prática, silenciosa que Deus começa a agir. A sua grande alegria não vai acontecer longe das pessoas que Deus colocou perto de você. Não é longe de casa, é dentro dela. Não é em outra realidade, é nessa que você já está vivendo. Deus quer te restaurar. Ele quer te abençoar, sim. E quer usar a sua vida restaurada para abençoar aqueles que estão ao seu redor. Coloca isso na sua mente nessa semana e deixa Deus trabalhar em você todos os dias. Meu irmão, minha irmã, entregue a Ele a sua mentalidade, os seus desejos, a sua vida. Entregue tudo nas mãos daquele que tem poder para te transformar por inteiro. Tem pessoas que dizem assim: eu quero uma mudança, só que vivem repetindo os mesmos comportamentos de sempre. Dizem que querem paz, mas se alimentam de fofocas, de críticas, de provocações. Dizem que querem receber uma bênção no seu lar, mas tratam os da própria casa com frieza, com grosseria, com impaciência. Diz que quer sabedoria, mas toma decisões no impulso, na carne, sem buscar a direção de Deus, sem considerar o que a palavra diz. Não adianta pedir algo novo se você insiste em manter tudo igual. Deus não vai derramar milagre sobre o orgulho. Não vai liberar transformação onde há desobediência disfarçada de fé. Você quer uma mudança real? Então comece por atitudes que todo mundo veja. Comece pedindo perdão onde você errou. Comece tratando melhor as pessoas que vivem com você. Comece pagando aquilo que você está devendo, cuidando daquilo que você tem, com zelo, com excelência, sendo uma pessoa honesta, mesmo quando ninguém estiver olhando. Você quer que Deus mude a sua vida? Então pare de viver como se tudo fosse só uma questão espiritual. Não é só joelho no chão, é boca que fala sabedoria, é mão disposta a servir, é coração que se abre, é rotina que muda. Tem gente que não precisa de mais revelação, precisa de decisão. E talvez seja essa a hora de dizer: chega de adiar, eu vou mudar. Com a ajuda de Deus, com a força do Espírito Santo, eu vou me alinhar com aquilo que Deus espera de mim. Meu querido irmão, minha querida irmã, receba essa palavra no seu coração. Seja fiel no pouco. Seja fiel naquilo que Deus já colocou em suas mãos. E o Senhor irá preparar grandes coisas, grandes milagres na sua vida. Amém? Nesse momento eu quero orar por você. Se você tem algum pedido específico de oração, se você está orando por alguma causa específica, escreva ela aqui nos comentários. Se você tem orado por alguém da sua família, alguém que você conhece, escreva o nome dessa pessoa aqui e vamos orar juntos. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por mais esse dia, Senhor, que está começando, por mais essa semana que o Senhor nos permite começar. Obrigado porque, mesmo quando nós não vemos saída, o Senhor continua sendo a nossa direção. Mesmo quando estamos cansados, o Senhor continua sendo a nossa força. Perdoa os nossos pecados, Pai. Perdoa quando ignoramos a Tua voz, quando escolhemos o nosso próprio caminho, quando falamos demais, quando agimos sem sabedoria, quando guardamos sentimentos que não vêm de Ti dentro da nossa alma. Nos limpa, nos lava, nos purifica e nos restaura. Hoje,
queremos entregar de verdade os nossos planos em tuas mãos. Queremos parar de tentar controlar tudo, de resolver tudo do nosso jeito. Queremos descansar no teu cuidado. E mais do que isso, Senhor, queremos ser fiéis. Fiéis no pouco, fiéis com a casa que o Senhor nos deu, com a família que o Senhor nos deu, com os compromissos que temos diante de Ti. Nos dê esse entendimento, nos dê maturidade espiritual, mas também, Senhor, nos ajude a colocar isso em prática. Nos ensina a mudar de atitude, a romper com ciclos malignos que têm marcado a nossa vida, a parar de apenas pedir e começar a viver com o coração grato por aquilo que já recebemos. Nos ajude, Senhor, a tratar melhor as pessoas ao nosso redor, a sermos mais pacientes, mais presentes, mais humildes. Eu quero orar por esse irmão e essa irmã que estão começando essa semana com essa dor no coração, que estão sem direção, sem saber o que fazer, se sentindo frustrados porque os planos deles não deram certo. Visita agora, Pai. Entra nessa casa, entra nesse coração, nessa história. Eu oro por essa pessoa que está lutando para manter o seu casamento e que não sabe mais o que fazer. Eu oro por essa mulher que se sente invisível dentro da sua própria casa. Por esse marido que ainda não entendeu o valor da aliança que carrega. Eu oro por esse jovem, por essa jovem que sente que a vida está travada, que as coisas não acontecem para ele. Eu oro por essa pessoa que está se afundando em dívidas. Essa pessoa que está tomada pela ansiedade, que está vivendo em solidão. Eu apresento a Ti cada pedido de oração mencionado aqui nos comentários desse vídeo. Pelos nomes dos filhos, filhas, maridos, esposas, parentes, amigos, todas as pessoas que estão sendo apresentadas aqui pela fé. Eu oro por cada coração que nesse momento está dizendo: eu entrego a minha semana, a minha vida nas mãos de Deus. Que o Senhor honre essa entrega, Pai. Responda conforme a Tua vontade. Se for o tempo de esperar, nos dê paciência. Se for o tempo de agir, nos dê coragem, nos dê força. Se for o tempo de recomeçar, nos dê sabedoria. E acima de tudo, nos conceda a Tua paz. Aquela paz que o mundo não compreende, mas que vem direto do Teu Espírito. Nos dê serenidade para viver um dia de cada vez. E nos dê força para sermos fiéis, mesmo quando tudo que nós temos parecer pequeno demais. É no nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Deus te abençoe. Uma excelente semana para você. A sua semana será uma semana vitoriosa. Eu creio nisso. Amém? Essa palavra te abençoou? O Espírito Santo falou com você? Então compartilhe ela. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e envie para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para aqueles que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 1, está escrito: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. O deserto nem sempre é um lugar de punição, mas ele pode ser um ambiente de preparação. Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, onde ele enfrentaria tentações diretamente do diabo. Essa passagem que eu li, irmãos, nos ensina que muitas vezes Deus permite que passemos por tentações, não para nos destruir, mas para nos fortalecer e nos aprovar. Assim como Jesus venceu as tentações, Ele nos capacita a vencê-las também.
Amém? Receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Eu peço que você dê o like no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative o sininho das notificações, para que você seja avisado toda vez que eu postar um vídeo novo aqui. No final dessa mensagem, eu vou orar por você. Por isso eu quero pedir que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E declare pela fé a seguinte expressão: eu vencerei o deserto. Amém? Escreva isso, pela fé. Eu vencerei o deserto. Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, se torne membro do canal ou nos apoie pela chave Pix, que está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente, em nome de Jesus. A tentação, embora seja difícil, ela pode revelar o nosso caráter e fortalecer a nossa fé. Tiago, capítulo 1, do verso 2 ao 4, diz o seguinte: considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Sabe o que acontece durante as tentações e as provações? Deus transforma as tentações em oportunidades para nos moldar à imagem e à semelhança de Cristo. O diabo tentou Jesus no deserto em 3 áreas: nas suas necessidades físicas, no seu orgulho e em relação ao poder. Essas áreas ainda são alvos do inimigo em nossas vidas. Ele tenta distorcer as promessas de Deus, como ele fez com Jesus, ao dizer: se você é realmente o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pão. É interessante a gente perceber que, no capítulo anterior a esse, Jesus ouve uma voz do céu que dizia: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Era o próprio Deus declarando que Jesus era o seu filho. E aí, no momento seguinte, vem o diabo tentar colocar essa dúvida na mente e no coração de Jesus, dizendo: se você é realmente o Filho de Deus. Irmãos, e isso muitas vezes tem sido a estratégia do inimigo sobre a nossa vida. Presta atenção, se você reconhece que Jesus é o seu Senhor e o seu Salvador, se você um dia recebeu Ele no seu coração, você é filho de Deus, você é filha de Deus, e você sairá vitorioso desse deserto. Não dê ouvidos à voz do inimigo. Não considere o que ele tem sussurrado aos seus ouvidos. Ouça o que Deus diz a seu respeito. E pelo sacrifício de Jesus, hoje nós podemos ouvir a doce voz do Espírito Santo nos dizendo: você é o meu filho amado, você é minha filha amada. E Jesus respondeu a cada tentação com a palavra de Deus. Ao ser tentado a transformar pedras em pão, Jesus citou Deuteronômio capítulo 8, verso 3. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se você estiver cheio da palavra, ela se tornará uma arma espiritual poderosa na sua vida, para que você vença as suas batalhas. Ao ser tentado a pular do lugar mais alto do templo para provar que Deus o protegeria, Jesus respondeu: não tentarás o Senhor teu Deus. Nós precisamos confiar na soberania de Deus sem colocá-lo à prova. Deus é fiel para cumprir suas promessas no tempo dele e do modo que ele determinar. Quando Satanás ofereceu a Jesus todos os reinos do mundo em troca de adoração, Jesus declarou o seguinte: adore o Senhor
o seu Deus, e só a Ele preste culto. Isso nos ensina a colocar Deus acima de todas as coisas, a colocar Deus como prioridade na nossa vida e rejeitar qualquer oferta que comprometa a nossa fidelidade. Eu sei que no mundo você passará por aflições. Haverá momentos em que você terá que atravessar o deserto. Mas fortaleça-se na palavra de Deus. Medite diariamente nas Escrituras para que você esteja preparado para os momentos de tentação. E esse canal aqui existe para isso, para trazer uma reflexão bíblica todos os dias para a sua edificação. Outra coisa, ore pedindo força a Deus. Jesus nos ensinou a orar: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E resista ao diabo. De acordo com o apóstolo Tiago, no capítulo 4, no versículo 7, quando nós resistimos ao diabo, ele foge de nós. Meu querido irmão, minha querida irmã, assim como Jesus venceu no deserto, nós também podemos vencer. Ele nos deixou um exemplo a seguir. E a sua vitória nos garante que nós também podemos triunfar, confiando na palavra de Deus e no poder do Espírito Santo. Amém? Nesse momento eu quero orar por você, pela sua vida, pela sua família. Por isso eu quero encorajar você a escrever aqui o seu pedido de oração. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de uma pessoa, o nome de alguém da sua família, de um filho, do seu marido, da sua esposa, ou alguma situação específica pela qual você está orando, como alguém que está enfermo, alguém que está num hospital, um casal que esteja em crise, qualquer coisa, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração ou a área da sua vida que precisa receber a vitória de Deus. Amém? Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos rendemos diante de Ti com os nossos corações gratos. Reconhecemos, ó Deus, que Tu és o nosso refúgio e a nossa fortaleza, o Deus que está presente em todos os momentos, e especialmente no tempo do deserto, nos dias de luta. Obrigado, meu Pai, porque através da vida de Jesus, o Senhor nos mostra como podemos vencer as tentações e caminhar de vitória em vitória. Nós apresentamos diante do Senhor todas as nossas necessidades. Eu peço que o Senhor contemple com olhos de compaixão cada pedido de oração que foi mencionado aqui nos comentários. Eu quero orar, Senhor, por essa família que está enfrentando uma crise. Que a Tua paz entre agora nesse lar e que ela promova a reconciliação, o amor, o diálogo e o respeito mútuo. Fortalece esse casamento, restaura os relacionamentos entre pais e filhos e dê sabedoria para que cada pessoa dessa família possa viver em harmonia. Eu quero orar também, Senhor, por aqueles que enfrentam crises espirituais. Que a Tua luz brilhe em meio a essa escuridão. Ajuda-nos, ó Deus, a discernir a Tua voz em meio às dúvidas e às tentações. Reaviva em nós o amor pela Tua palavra. Renova a nossa fé e nos ajuda a buscar a Tua presença todos os dias. Eu quero colocar diante do Senhor todas as pessoas que estão nesse momento angustiadas, ansiosas e deprimidas. A Tua palavra nos lembra que Tu estás perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Que cada pessoa, ó Deus, que for alcançada por essa palavra e que esteja enfrentando essas lutas interiores, possa sentir o Teu consolo e ter as suas forças renovadas. Enche o coração de cada um com esperança e alegria, pois em Ti nós recebemos vida e vida em abundância.
Eu quero apresentar também diante do Senhor todas as pessoas que têm enfrentado dificuldades financeiras. Tu és o Deus que provê todas as coisas. Abre portas de emprego. Dê sabedoria para que essa irmã e esse irmão administrem bem os seus recursos e reaviva dentro do nosso coração a promessa de que Tu és o nosso pastor e nada nos faltará. Que possamos confiar plenamente na Tua provisão, mesmo nos momentos de deserto e de escassez. Ó meu Deus, eu também clamo pela cura das enfermidades. Tu és Jeová Rafá, o Deus que cura. Por isso, pela fé, eu peço que o Senhor toque em cada corpo que está enfermo. Restaura a saúde física, emocional e mental. Restaura, Senhor, cada osso, cada tecido, cada órgão que foi afetado. Faça com que esse tratamento dê certo, que esse remédio tire essa dor, que as Tuas mãos de cura estejam sobre essa pessoa, que o Senhor capacite, ó Deus, esse médico, que nós possamos usar todos os recursos da ciência e da medicina para que as nossas dores sejam saradas. Fortalece aqueles que estão passando por tratamentos. Renova a esperança daqueles que esperam, ó Deus, por um milagre. Eu peço por libertação para aqueles que estão presos em vícios ou para as pessoas que se sentem dominadas por hábitos destrutivos. Mostre a elas o caminho da liberdade que há em Cristo e ajuda-as a caminhar em novidade de vida. Senhor, que todos nós possamos reconhecer que em Ti somos mais que vencedores. Livra-nos do mal, guarda-nos de toda a tentação e ajuda-nos a vencer o deserto e permanecer firmes em Tua palavra. Enche-nos com o Teu Espírito Santo e nos guia em tudo o que fizermos. Obrigado porque a Tua palavra diz que os Teus ouvidos estão atentos às nossas orações. Confiamos no Teu poder, no Teu amor e na Tua fidelidade. Que o Teu nome seja glorificado em nossas vidas, através das nossas palavras e das nossas atitudes. É por isso que nós oramos e desde já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem com todos os seus contatos. É só você clicar aqui no botão compartilhar, selecionar a opção WhatsApp e mandar para os seus grupos, para suas listas de transmissão e para aqueles que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Que bom que você está aqui. Que Deus abençoe a sua vida ao ouvir essa palavra. Hoje eu trago uma mensagem poderosa que vai transformar o seu coração. Se você crê que Deus tem algo especial para você hoje, continue aqui com a gente. E lembre-se de curtir, deixar o like no vídeo, compartilhar essa mensagem e se inscrever aqui no canal para nos ajudar a alcançar mais pessoas. Deixou o seu like aqui no vídeo? Que Deus te abençoe. Você está ouvindo o 4º episódio da nossa série de vídeos chamada Vencendo os Desafios da Vida. E hoje eu vou falar sobre qual é a verdadeira alegria e como nós podemos viver e experimentar essa alegria. Acompanhe os vídeos aqui todos os dias, porque assim, no último dia, você pode chegar ao objetivo final dessa série, que é fazer dessa semana um divisor de águas na sua vida. Amém? Nesse momento, eu quero começar orando por você. Senhor nosso Deus, nós nos achegamos a Ti com humildade e gratidão, reconhecendo que Tu és a fonte de toda verdadeira alegria e paz. Obrigado, Senhor, por mais um dia, por mais uma oportunidade de estarmos em Tua presença, de ouvir a Tua palavra
e de sermos transformados por ela. Nós te agradecemos, Pai, por esse tempo tão precioso em que podemos nos voltar completamente a Ti, deixando de lado as preocupações, os medos e todos os anseios que muitas vezes tentam roubar a nossa paz. Que o nosso coração, Senhor, se abra para receber tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós hoje. Pai, nós pedimos que nos ensine a viver a alegria que é genuína, a alegria que vem do Senhor e que não depende das circunstâncias externas. Ajuda-nos a enxergar que a verdadeira felicidade não está em bens materiais, em status ou em conquistas passageiras, mas sim em um relacionamento profundo e verdadeiro contigo. Conduza-nos, Senhor, a buscar a Tua face e a encontrar contentamento em Tua presença, sabendo que o Senhor é tudo o que precisamos. Pedimos que o Senhor tire de dentro de nós toda inveja, toda comparação, todo sentimento de inferioridade que às vezes toma conta do nosso coração quando olhamos para os outros. Ajuda-nos a lembrar que somos amados, que fomos feitos de forma única e especial e que o Senhor tem um propósito específico para cada um de nós. Que possamos ser gratos pelo que temos e por quem somos em Ti, e que a nossa alegria não dependa do que possuímos, mas de quem o Senhor é para nós. Queremos aprender contigo a servir e a amar, sem interesse, assim como Jesus fez. Que o nosso coração seja como o dele, que se compadecia dos aflitos, que estendia a mão aos necessitados e que sempre tinha uma palavra de vida para aqueles que estavam ao seu redor. Que o Senhor nos dê um coração generoso, disposto a compartilhar, a consolar e a ajudar quem precisa. Que possamos ser luz onde estamos, levando esperança para os que estão desanimados e alegria para os que estão tristes. Hoje, Pai, nós clamamos para que essa mensagem de amor, serviço e alegria alcance cada coração que está ouvindo essa palavra. Que cada pessoa que está ouvindo ou assistindo agora sinta-se abraçada pelo Teu amor. Sinta a Tua paz invadindo o seu coração e encontre em Ti a verdadeira razão de viver. Toca, Senhor, aqueles que estão tristes, aqueles que estão sem esperança, e mostra que a alegria que vem de Ti é duradoura, que é uma alegria que supera qualquer tribulação. Senhor, ensina-nos a viver essa alegria, a encontrar satisfação em Ti e a confiar que o Senhor cuida de nós em cada detalhe. E em tudo o que fizermos, possamos refletir o Teu amor e a Tua bondade para aqueles que estão ao nosso redor. Que essa palavra de hoje seja uma semente que frutifique em nossas vidas, nos ensinando que a verdadeira felicidade está em Ti e em amar ao próximo, como o Senhor nos ensinou. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Na palavra de Deus, no Salmo 41, versículo 1, está escrito assim: Feliz é aquele que se importa com quem padece. O Senhor o livrará em tempos de dificuldade, preservará sua vida e o abençoará. Essa felicidade que a Bíblia menciona não está baseada em resultados, mas em um coração que cuida do próximo. Quando deixamos de viver apenas para nós mesmos e nos voltamos ao próximo, encontramos um propósito maior. A verdadeira alegria surge quando entendemos que somos chamados a ser uma extensão do amor de Deus na vida das pessoas. Essa é uma felicidade que não se desfaz, pois é sustentada pelo amor do próprio Senhor. Vivemos em um mundo que mede o sucesso por aquilo que se possui. Somos constantemente bombardeados por ideias que tentam nos fazer acreditar que felicidade é ter uma grande conta bancária, é ter o carro do ano, a casa dos sonhos. Mas a Bíblia nos ensina outra verdade. A felicidade é estar com Jesus. Quando Jesus está conosco, temos o essencial. Todo o resto passa a ser secundário.
A presença de Deus nos enriquece de uma forma que nenhum bem material pode fazer, pois ela supre a nossa alma. E quando Ele está conosco, temos segurança, temos paz e encontramos o verdadeiro sentido de viver. Essa visão vai contra o que o mundo prega. E por isso, muitas vezes, nos sentimos incompreendidos quando decidimos buscar essa alegria que vem de Deus. Mas a palavra nos garante que aqueles que confiam no Senhor não serão decepcionados, pois Ele cuida dos seus. Ele vê cada passo que damos e conhece cada desafio que enfrentamos. E por isso podemos confiar que Ele proverá para nós todas as necessidades. Quantas vezes, irmãos, olhamos para a vida dos outros e nos sentimos menores, inferiores. Estamos cercados por padrões de felicidade que muitas vezes não têm fundamento. Em contrapartida, a palavra de Deus ensina que a verdadeira felicidade está em encontrar sabedoria, em se deleitar no Senhor, em reconhecer sua correção como um sinal de amor. Deus nos corrige porque nos ama e o seu amor nos transforma. Se confiamos nele e deixamos que ele molde o nosso caráter, veremos o quanto essa transformação nos trará paz e plenitude. Cada correção de Deus é uma chance de nos aproximarmos mais do seu propósito, pois ele nos prepara para algo maior, algo que nem sempre conseguimos ver, mas que ele já planejou. Podemos estar rodeados por riquezas e ainda assim sentir que algo falta. A verdadeira realização não está nas coisas, mas em Jesus. Nossa felicidade está em um relacionamento com Ele, pois só Ele preenche os espaços vazios do nosso coração. As coisas deste mundo podem nos trazer uma satisfação momentânea, mas só em Cristo encontramos a paz duradoura. Quando nos entregamos a Ele e permitimos que Ele seja o centro de nossa vida, somos preenchidos com uma alegria que não se compara a nada. Jesus nos oferece uma fonte inesgotável de paz e amor, e só Ele pode acalmar os nossos anseios mais profundos. Muitos buscam preencher esses espaços com bens, relacionamentos ou status, mas rapidamente percebem que essas coisas não trazem satisfação duradoura. Em Cristo encontramos um amor que não falha, uma paz que não acaba e uma alegria que permanece, independentemente das circunstâncias. A verdadeira felicidade é encontrada quando nos dispomos a servir. Jesus nos mostrou o maior exemplo de todos. Ele viveu para servir. Ele nos chama a servir os outros, a amar sem esperar nada em troca, a fazer a diferença na vida daqueles que estão ao nosso redor. Quando nos colocamos na posição de servos, Deus é exaltado através de nós. Esse tipo de amor e serviço toca o coração das pessoas de maneira especial, pois é um reflexo do amor incondicional de Deus. A vida ganha um sentido maior quando deixamos de olhar apenas para as nossas necessidades e passamos a enxergar as necessidades do próximo. Deus nos capacita para isso, nos dá sabedoria, força e compaixão para que possamos impactar a vida de outros. Tem uma passagem na Bíblia que fala sobre 4 amigos que levaram um paralítico até Jesus. Aquele homem foi curado pela fé dos amigos, não pela fé dele. Quando nos preocupamos com o próximo, o Senhor se preocupa conosco. Deus honra aqueles que colocam os outros em primeiro lugar e nos ensina que, ao cuidarmos do próximo, Ele se encarrega de suprir as nossas necessidades. A fé desses amigos foi tão grande que eles não se importaram com os obstáculos para chegar até Jesus. Eles nos mostram que o amor verdadeiro se manifesta em ações. A generosidade é o caminho para uma colheita abundante. Não precisamos ter muito para ajudar. O que temos hoje é o suficiente. A felicidade reside em fazer algo por alguém, em levar consolo, em servir. Esse é o segredo para uma vida verdadeiramente plena. Ajudar, abençoar e servir.
E Deus, que conhece o nosso coração, nos recompensa abundantemente quando nos dispomos a amar e cuidar dos outros. A Bíblia nos ensina que o que semeamos, colheremos. E quando semeamos amor e generosidade, recebemos uma colheita de bênçãos que vão além do que imaginamos. Quando abrimos nosso coração para servir, nos tornamos canais da graça de Deus na vida das pessoas. E essa é uma das maiores bênçãos que podemos experimentar. Ele nos usa para transformar o ambiente ao nosso redor e nos permite viver uma vida cheia de propósito e sentido. A Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Quando o nosso coração se abre para servir, Deus nos surpreende. Ele derrama suas bênçãos sobre nós de forma abundante, além do que podemos imaginar. Cada ato de bondade, cada palavra de consolo, cada gesto de amor são sementes que plantamos e que no tempo certo darão frutos. E esses frutos não apenas nos abençoam, mas também a todos que estão conosco. Deus nos convida a ser generosos, não apenas com aquilo que temos, mas com quem somos. A nossa generosidade reflete o coração de Deus, que nos amou e se entregou por nós. E é assim que experimentamos a verdadeira alegria. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, porque nesse momento eu vou orar pela sua vida. Que nós possamos entender hoje que viver a verdadeira alegria é viver uma vida de amor, de serviço e de entrega a Deus e ao próximo. Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos por nos trazer até aqui, por nos permitir receber essa palavra tão necessária para nossas vidas. Reconhecemos que muitas vezes buscamos alegria nas coisas deste mundo e por isso pedimos perdão, Senhor. Nos perdoe por depositarmos a nossa confiança em conquistas, bens e status, esquecendo que a verdadeira alegria só é completa em Tua presença. Purifica o nosso coração, ó Deus, para que possamos viver de forma plena e verdadeira, conforme o Teu propósito. Nós entendemos que a verdadeira alegria é algo que vai além das circunstâncias. E por isso eu oro para que cada irmão e cada irmã que escuta essa palavra possa encontrar essa paz que só vem de Ti. Ajuda-nos a viver contentes, sabendo que Tu és o nosso sustento e que em Ti temos tudo o que precisamos. Que essa felicidade, Pai, esteja enraizada na certeza de que estamos em Tua presença, independente das lutas e provações. Eu oro por esse irmão e essa irmã que estão passando por momentos de tristeza, que enfrentam dias de angústia e que talvez se sintam perdidos, sem alegria. Conforta-os, Senhor, e renova neles essa alegria que vem de Ti. Que mesmo em meio às adversidades possam enxergar a Tua bondade e saber que o Senhor cuida de cada detalhe. Agora, Deus, eu clamo por aqueles que carregam fardos tão pesados, por famílias que têm sido destruídas pelos vícios das drogas, de jogos e todo tipo de amarra que afasta as pessoas do Teu propósito. Senhor, eu oro por libertação sobre essas vidas. Restaura essas famílias, liberta essas pessoas das correntes que as prendem e traz a elas uma nova vida em Ti. Eu oro também, Pai, por cada pessoa que luta pela conversão de um ente querido, filhos que ainda não aceitaram Jesus, esposos e esposas que resistem em Te conhecer. Que a Tua luz toque esses corações endurecidos e que o Senhor dê a cada um que intercede por essas pessoas a paciência e a fé para que consigam perseverar. Que o Teu amor quebre toda resistência e traga cada um deles para a Tua presença. Eu também coloco diante de Ti aqueles que clamam por um milagre na saúde, tanto na sua saúde quanto na saúde de alguém que eles amam. Sabemos que o Senhor é o Deus que cura e que cada vida está em Tuas mãos. Visita, Senhor, aqueles que estão enfermos, que estão nos hospitais ou em suas casas esperando por um milagre.
que a tua paz invada cada coração e que o Senhor conceda a eles força e esperança. Eu oro por todos os pedidos de oração que foram deixados aqui nos comentários. Que o Senhor olhe para cada um deles e, conforme a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, conceda a resposta que essas pessoas tanto esperam. Que cada um possa sentir o teu toque e confiar que o Senhor é soberano e cuida de todas as coisas. Eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem com todos os seus contatos do WhatsApp. Clique aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para suas listas, para os seus grupos e para as pessoas que você ama. A palavra de Deus tem o poder de transformar a vida de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã. Que a paz do Senhor esteja com você. Que Deus esteja contigo aí onde você está agora, te fortalecendo, te encorajando e te lembrando que Ele continua vendo tudo. Eu peço que você deixe o seu like aqui no vídeo, porque através do seu like nós conseguimos alcançar milhares de pessoas todos os dias. Se você está chegando hoje aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva no canal, se você ainda não for inscrito. Ative as notificações, porque assim você vai receber um aviso toda vez que eu postar um vídeo novo. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o nosso ministério, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ e está aqui na descrição do vídeo. No final dessa mensagem, eu vou orar pela sua vida. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Amém? E declare pela fé o seguinte: Deus me vê. Escreva isso com convicção. Se você crê realmente que o olhar de Deus ainda pode te alcançar. A palavra de hoje está em Gênesis, capítulo 16, versículo 13. Diz assim: Tu és o Deus que me vê. Quem disse isso foi Agar, uma mulher que havia sido humilhada, maltratada e que fugiu desesperada para o deserto. Ninguém se importava com ela, ninguém foi atrás, mas Deus foi. E isso, irmãos, já diz tudo. Sabe, tem momentos em que a gente se sente assim, esquecido, rejeitado, como se ninguém se importasse. Você ajuda todo mundo, mas quando você precisa, ninguém aparece. Você sempre tenta fazer o certo, mas mesmo assim parece que a vida não te recompensa, sabe? Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Um sentimento de solidão, mesmo estando rodeado de pessoas. Um cansaço de ter que lutar por tudo e no final não receber nenhum obrigado ou um eu estou aqui se você precisar. Mas o que eu quero que você entenda hoje é que Deus não é como as pessoas. Deus vê o que ninguém enxerga. Ele repara onde ninguém presta atenção. Ele olha para você. Sabe, tem momentos em que tudo ao nosso redor parece que está seguindo normalmente. As pessoas continuam trabalhando, vivendo, rindo, fazendo planos. Mas dentro da gente existe um cansaço que ninguém vê. E você também não sabe como explicar. Não é drama, não é vitimismo, é simplesmente o peso de tentar sustentar tudo com um sorriso no rosto e com um silêncio na alma. É quando você sente que está segurando demais
e sendo notado de menos. Tem gente que não quer aplauso, não quer palco, não quer reconhecimento. Só queria um pouco de apoio, um pouco de empatia, de sensibilidade. Alguém que olhasse com atenção e dissesse: eu estou aqui, eu vejo você. E é exatamente isso que a maioria não faz. Não por maldade, mas porque o mundo anda distraído. Cada um preso na sua própria rotina, nas próprias lutas. Mas Deus não se distrai. Deus não se ocupa tanto a ponto de esquecer de você. Ele não é como as pessoas. Ele não precisa ser lembrado de que você existe. A palavra diz que os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu clamor. Isso está escrito em 1 Pedro capítulo 3, verso 12. Ou seja, Deus vê, Deus ouve, Deus acompanha, mesmo quando ninguém mais parece perceber. Deus conhece os dias em que você não quis levantar da cama. Ele sabe as vezes em que você ajudou todo mundo, mas voltou para casa com o peito cheio de silêncio. Ele conhece as suas tentativas de manter a fé firme, mesmo quando ninguém ao redor parece te fortalecer. E não, isso não é sobre se sentir vítima das circunstâncias. É sobre ser humano e saber que no meio de tudo isso, Deus continua sendo Deus e continua sendo Pai. Ele te vê quando você acerta. Ele te vê quando você tenta. E Ele também te vê quando você simplesmente não consegue. Não é para te expor, é para te sustentar. Porque o olhar de Deus não julga, sustenta. Ele não acusa, cuida. E não esquece, ele permanece. O Deus que te vê não é pequeno. Ele não é limitado como nós. Ele não é frágil, distraído ou sobrecarregado demais para te enxergar. Ele é o Criador do universo. Tudo que o ser humano já descobriu até hoje e tudo que ainda vai descobrir, galáxias, estrelas, sistemas, distâncias inimagináveis, já estava lá, sustentado por Ele. Ele carrega o universo inteiro na palma das mãos. As estrelas, os planetas, os cometas, o tempo e o espaço. Nada escapa, nada foge, nada surpreende. Mas o mais impressionante é que, mesmo carregando o universo inteiro na palma das mãos, Ele ainda vê você por inteiro. Ele vê quando você entra no seu quarto e fecha a porta. Vê quando você não consegue disfarçar o que está sentindo. Vê o que ninguém mais vê. E Ele vê com profundidade, com detalhe. Jesus disse em Mateus, capítulo 10, versículo 30, o seguinte: até os fios de cabelo da cabeça de vocês estão todos contados. Pensa nisso, irmãos. Não é que Ele sabe muita coisa sobre você, é que Ele sabe tudo. Deus te conhece por inteiro, porque Ele te formou e porque Ele decidiu que você é valioso, é valiosa demais para ser ignorado. Salmos 139, do verso 1 ao verso 5, está escrito assim: ó Senhor, Tu examinas meu coração e conheces tudo a meu respeito. Sabes quando me sento e quando me levanto. Mesmo de longe conhece meus pensamentos. Tu me vês quando viajo e quando descanso. Sabes tudo o que faço. Antes mesmo de eu falar, Senhor, sabes o que vou dizer.
vais adiante de mim e me segues. Pões sobre mim a tua mão. Aleluia. Esse é o tipo de Deus que nos alcança. Um Deus maior que o universo, mas que não é grande demais para se importar com o nosso dia mais comum. Ele sabe o que te dá medo, sabe o que te frustra, sabe o que você não falou para ninguém e sabe também onde estão as suas forças escondidas, aquelas que nem você se lembra mais que tem. Esse é o Deus que te vê. E não é um olhar distante, é um olhar que sustenta, que entende, que te chama para perto, que cuida. O mesmo Deus que sustenta o universo com a palavra do seu poder é o Deus que conhece cada detalhe seu, cada detalhe da sua vida, e Ele não despreza nenhum. Você pode não entender tudo o que está vivendo agora. Pode não saber o porquê de certos silêncios ou de certas ausências. Mas tem uma coisa que precisa estar muito clara no seu coração. Deus nunca tirou os olhos de você. Ele não te perdeu pelo caminho. Ele não está indiferente ao que se passa aí dentro. Ele vê. E quando Deus vê, Ele se move. Às vezes não do jeito que você esperava, nem no tempo que você gostaria. Mas Ele age com precisão e sempre com propósito. Você não precisa se provar para ser notado. Não precisa fazer barulho para ser ouvido. Você não é um entre muitos. Você é conhecido. Deus te conhece profundamente. Ele te chama pelo nome. Talvez ainda não seja o tempo da resposta, mas isso não quer dizer ausência, porque o olhar dele sustenta. O olhar de Deus firma nossos passos e quando ele vê, ele cuida. É esse Deus que te vê, é esse Deus que te sustenta. Nesse momento, eu quero orar pela sua vida. Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração aqui nos comentários, faça isso agora. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente, à sua lembrança, o nome de alguém ou uma situação específica que você esteja enfrentando, escreva ela aqui nos comentários. Deus pode fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que opera em nós. Amém? Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por esse momento, por esse encontro, por essa palavra que está chegando na hora certa. Pai amado e querido, eu oro agora por cada pessoa que está ouvindo essa mensagem e que se sente esquecida, que tem andado calada, carregando o que sente sozinha, sentindo que ninguém a enxerga. Senhor, tem gente aqui ouvindo essa palavra, gente que ajuda todo mundo, que sempre está presente para os outros, mas que nunca se sente acolhida de verdade. Tem pessoas que vivem com o coração cheio, mas ninguém percebe, que entra e sai dos lugares sem ser notada, que se esforça mas não recebe apoio. Jesus, visita essas pessoas agora. Toca nesse coração que já chorou sem saber explicar o porquê. Nesse coração que sente que ninguém o escuta de verdade. Que essa mensagem, ó Pai, lembre a esse irmão e a essa irmã que o Senhor a enxerga, que o Senhor se importa, que o Senhor continua olhando, mesmo quando o mundo vira o rosto. Dê consolo, Pai. Abraça com o Teu Espírito Santo. Sustenta essa vida. Renova a fé dessa pessoa. Obrigado porque o Senhor não é um Deus distante. Não é indiferente. Não é alheio ao que acontece dentro de nós.
Obrigado porque o Senhor nos vê. E não com um olhar de cobrança nem de julgamento, mas com um olhar de amor, de cuidado, de presença. Um olhar que acolhe, que entende, que sustenta. Obrigado, Pai, porque mesmo quando o mundo corre, o Senhor permanece. Mesmo quando todos estão ocupados demais, o Senhor continua atento e à disposição. Mesmo quando ninguém pergunta, o Senhor já sabe. Quando ninguém enxerga, o Senhor está vendo. Nos perdoe, Pai, pelas vezes em que deixamos essa certeza se apagar dentro de nós. Pelas vezes em que nos sentimos tão esquecidos pelas pessoas que começamos a acreditar que o Senhor também havia se afastado. Perdoa por termos confundido o silêncio dos homens com o silêncio do céu, por termos duvidado da tua atenção, da tua fidelidade, da tua mão estendida. Nos perdoa, Deus, por termos deixado o desânimo nos fazer pensar que éramos invisíveis, quando na verdade o Senhor sempre esteve ali. Eu quero orar por essa pessoa que está cansada, por quem já não sabe como se expressar, por quem tem vivido no limite emocional, mas mesmo assim continua em pé. Dá descanso, Senhor. Dá alívio, dá leveza, renova por dentro. Eu oro por quem está enfrentando crises internas, por quem sente que perdeu o lugar, por quem está lutando contra pensamentos confusos, esgotamento, sentimento de incapacidade, de inutilidade. Mostra o valor que essa pessoa tem para ti. Mostra que ela não precisa ser notada por todos. Eu oro por quem está com a fé abalada, por aqueles que sentem que orar já não faz tanto sentido, por quem ainda acredita, mas que não tem mais força. Reacende essa fé, não com emoção, mas com presença. Que ela sinta que o Senhor está aí, agora mesmo no silêncio. Eu apresento ao Senhor cada pedido que está sendo mencionado aqui nos comentários. Cada nome, cada situação, cada história. O Senhor já conhece todos os detalhes. Mas eu peço que esses pedidos sejam ouvidos, acolhidos e respondidos conforme a tua vontade. E eu oro também por aqueles que não conseguiram escrever nada, Pai. Por quem vai sair desse vídeo em silêncio, mas com o coração cheio. Que essa pessoa entenda que ela é vista, que ela é conhecida, que ela é amada, porque o Senhor é o Deus que vê. E quem é visto por ti nunca está sozinho. É no nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Receba essa palavra no seu coração. Amém? Essa palavra abençoou a sua vida? Deus falou ao seu coração? O Espírito Santo falou com você em algum momento? Então não guarde ela só para você. Clica aqui no botão compartilhar, aqui ó, do lado de cá. Selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, para as suas listas e para as pessoas que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.